Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas entra cedo, mas mesmo assim sai antes do verdadeiro pico? Agora imagina isso, enquanto 99% dos investidores estão programados para vender XRP entre 10 e 20 dólares, um teste avançado entre a Ripple e a Western Union já pode ter validado um modelo que muda completamente o destino dessa tecnologia e ninguém está falando sobre isso. A questão é, de que lado você vai estar quando tudo acontecer? E se você quer ter acesso a esse tipo de informação antes da maioria, se inscreva-se no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ainda está no escuro. Essa pode ser a última vez que essa janela se abre. A verdade é que a maioria das pessoas não vende cedo porque quer, elas vendem porque não entendem o que está prestes a acontecer. Elas olham para o gráfico, veem uma linha subindo, acham que estão no topo e saem, mas o que está acontecendo por trás dos bastidores é algo que não aparece no gráfico ainda. No começo de julho, um relatório revelou que a Western Union, uma gigante mundial de pagamentos, concluiu testes avançados com a Ripple. Agora pensa comigo, por que uma empresa tradicional com mais de 150 anos de história apostaria numa tecnologia emergente que teoricamente ainda está em fase de adoção? Eles não apostam em promessa, eles apostam em resultados. Nós vemos na matéria que a Western Union já realizou testes avançados com a Ripple. Abaixo nós vemos que o sistema financeiro global tem visto um impulso crescente em direção a soluções de pagamentos transfronteiriças mais eficientes e econômicas, com a tecnologia blockchain frequentemente citada como a inovação fundamental nesse setor. À medida que os volumes de pagamentos globais continuam a aumentar, as instituições têm recorrido a sistemas baseados em blockchain para reduzir o tempo e o custo das transações. A Ripple, fornecedora americana de tecnologia de registro distribuído com foco em serviços financeiros, posicionou-se como figura de destaque nesse desenvolvimento. Uma das principais estratégias da Ripple tem sido envolver instituições financeiras em testes e implementações comerciais de sua tecnologia com o objetivo de remodelar a infraestrutura de pagamento atual. Participação documentada pela Western Union. Um tweet recente do pesquisador de criptomoeda Smoke destacou a parceria de longa data e verificada entre a Ripple e a Western Union. Citando evidências documentais, a Smoke declarou: sim, a Western Union já conduziu testes avançados usando a tecnologia da Ripple. O tweet reafirma que a Western Union está entre as principais instituições financeiras que exploraram as soluções da Ripple além das fases iniciais de testes. Aqui nós vemos o documento que foi compartilhado pela Smoke e mais abaixo nós vemos que além do envolvimento da Western Union, o mesmo documento descreve um padrão mais amplo de colaboração institucional com a Ripple. Bancos como Bank of America, Merrill Lynch, Santander, Unicredit, Standard Chartered, Westpac e Royal Bank of America são nomeados membros fundadores do grupo de direção de pagamentos globais. Este grupo foi formado para estabelecer estruturas de governança e padrões regulatórios em torno do uso da tecnologia Ripple para pagamentos globais. Mas ao final da matéria nós vemos que com o envolvimento da Western Union, agora comprovado em documentos, a discussão sobre a penetração de mercado da Ripple passa de suposição para confirmações. Isso comprova a posição da Ripple como mais do que uma provedora de tecnologia experimentando em testes isolados. Ela faz parte de um esforço estratégico com ampla adoção do setor. À medida que observadores e participantes do setor continuam avaliando a evolução dos pagamentos internacionais, exemplos documentados como este fornecem clareza e validam a crescente influência do XRP Ripple.
E o mais curioso, esses testes não foram amplamente divulgados em canais tradicionais. Nenhuma manchete de jornal estampou isso, nenhum grande portal financeiro trouxe a cena, mas estava lá. O Western Union testou, comprovou a viabilidade e saiu de cena sem alarde. E isso nos leva ao segundo ponto. Por que ninguém está falando sobre isso? Porque assim como sempre acontece, antes de uma grande virada de jogo, a informação mais valiosa não é espalhada, ela é sussurrada. E você está recebendo agora o que quase ninguém está dizendo. Se quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que fica fora do radar, inscreva-se, deixa o like e compartilha. Em breve, esse tipo de análise pode não estar mais disponível gratuitamente. E sabe o que mais está sendo sussurrado? Que a maioria dos holders vai se desfazer do XRP entre 10 e 20 dólares, acreditando que esse é o topo. Foi o que este outro artigo trouxe, com um aviso quase profético. 99% das pessoas venderão sem entender o poder real do que tem nas mãos. E é aqui que está a parte mais brutal disso tudo. Eles vão vender para quem já sabe o que vem depois. Aqui na matéria diz que especialista, 99% dos detentores de XRP venderão entre 10 e 20 dólares sem entender esse poder. Abaixo nós vemos que é uma publicação impactante no X. O analista de criptomoedas Pseudônimo declarou 99% dos detentores de XRP venderão entre 10 e 20 dólares, sem entender que o XRP é uma parte fundamental do novo sistema financeiro em que estamos entrando. Ele concluiu enfaticamente: o XRP subirá sem parar. Essa afirmação ousada explora a crença crescente entre os entusiastas do XRP de que o ativo digital está prestes a transcender seus status especulativos e se tornar um pilar fundamental das finanças globais. Abaixo nós vemos que um cenário de mercado em mudança. O recente impulso do XRP se deve tanto à clareza regulatória quanto ao crescente interesse institucional. A Ripple, empresa por trás da infraestrutura do XRP, continua a firmar importantes parcerias, incluindo uma colaboração com a Ondo Finance para tokenizar títulos do Tesouro dos Estados Unidos na XRP Ledger. Abaixo nós vemos que, além disso, a stablecoin RLUSD da Ripple, aprovada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, começou a circular pelos crescentes canais de pagamentos da Ripple. Esses desenvolvimentos ajudam a solidificar a posição do XRP nos sistemas financeiros do mundo real, distanciando-o da categoria de altcoins especulativas que antes ocupava. No âmbito jurídico, o XRP ganhou terreno significativo em 2023, quando a juíza Analisa Torres decidiu que o ativo em si só não é um valor mobiliário. Essa decisão abriu um caminho para uma participação renovada no mercado, incluindo o lançamento de futuros de XRP na CME, um macro institucional que posicionou o XRP ao lado do Bitcoin e do Ethereum no mercado de derivativos. Mas o XRP vai se desvincular do Bitcoin? Um dos argumentos centrais da publicação é que o XRP eventualmente se desvinculará do Bitcoin, o que significa que seus movimentos de preço não refletirão mais a volatilidade do BTC. Tradicionalmente, as altcoins seguiram o exemplo do Bitcoin, mas o status regulatório único do XRP e seus crescentes casos de uso estão lentamente rompendo esse padrão. Nos últimos meses, o XRP registrou ganhos mesmo com a oscilação do Bitcoin, graças a catalisadores distintos, como a extensão de seus polos de liquidez, o crescimento do ecossistema de tokenização e a crescente atenção de bancos centrais e empresas de pagamentos internacionais. Analistas observam que o comportamento do preço do XRP reflete cada vez mais o progresso institucional em vez de especulação do mercado. Mais abaixo nós vemos porque a zona de venda de 10 e 20 dólares é uma armadilha psicológica. Vozes preeminentes da comunidade como Ayman da CryptoX e Eduardo Farina ecoam preocupações semelhantes, incentivando os detentores de XRP a entenderem o panorama geral. Ayman declarou recentemente que 99% dos detentores venderiam muito cedo, enquanto Farina alertou que vender a 10 dólares poderia ser o maior erro da sua vida. Sua mensagem é clara: o potencial real do XRP pode estar muito além das metas de preço comumente aceitas. Mas, como todos sabem, é sempre assim. Foi assim com a Amazon em 2001, com o Bitcoin em 2013 e agora, de novo, um novo ciclo se desenha. Só que tem uma diferença. Agora, os sinais não estão escondidos, eles estão visíveis, só que pouca gente sabe como interpretar. E essa é a virada da história, porque enquanto muitos ainda enxergam esse mercado como um jogo de sorte, quem estuda os movimentos institucionais, quem lê os relatórios de testes silenciosos, como esse da Western Union, começa a ver um padrão.
E esse padrão aponta para algo maior, algo mais profundo do que um pump momentâneo, aponta para integração, para escalabilidade e para utilidade. Agora, olhando diretamente para o gráfico semanal do XRP, temos uma confluência de sinais que validam este sentimento de transformação. Atualmente, o preço está cotado a $3,19, tendo registrado uma leve retração após um forte movimento de alta. As médias móveis exponenciais de 9 de 20 períodos estão em 2,68 e 2,45, respectivamente, ambas abaixo do preço atual. Isso sinaliza tendência de alta bem estabelecida, com suporte dinâmico crescente. O padrão mais claro no gráfico é o de xícara com alça, o Cup and Handle, uma formação clássica de continuação altista. Ele está praticamente completo e o rompimento da região dos $3,67 pode levar o XRP a buscar valores acima de $5 de acordo com a projeção técnica deste padrão. Os níveis de resistência estão posicionados em $3,38, $3,65 e o próprio topo da alça em $3,67, enquanto os suportes mais relevantes aparecem em $3 e $2,68. Se o preço romper o topo com volume, abre-se uma janela clara de valorização acelerada. O RSI de 14 períodos se encontra em 64,29, bem posicionado e com força para continuar a escalada, especialmente após o rompimento de uma linha de tendência descendente. Isso mostra que o ativo ainda não está sobrecomprado e pode sustentar mais alta. Ou seja, do ponto de vista técnico, o cenário confirma a narrativa institucional. Não é mais só especulação, é estrutura. Então, se você está assistindo isso agora, talvez esse seja o ponto de inflexão, o momento em que você para de olhar apenas para o preço e começa a olhar para o que está sendo construído por trás do preço, porque enquanto 99% olha para os próximos centavos, ou 1% está pensando nos próximos 5 anos. E a pergunta que fica é: você vai sair no topo ou antes do topo? E se essa mensagem te abrir os olhos, se inscreve agora, deixa o like e compartilha com alguém que ainda está preso nos velhos padrões, porque a próxima chance como essa pode não vir tão cedo. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.